mais um episódio do Expandcast para você. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Lembre-se, toda quarta-feira, às 20 horas, tem um novo episódio. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre investimento imobiliário. Eu trouxe aqui um convidado de peso. Conheço muito, sei muito do que ele faz e queria convidar, tá, para vocês conhecerem ele. O Mr. Camisa Molhada do Conselho de Engenharia. O homem, ele que faz parte do alto clero da construção civil, Rafael Bispo. Rafael, se apresente para o pessoal conhecer mais você e saber um pouco mais do que você faz aqui na Bispo Construtora. Fala, Saulo. Muito obrigado pela oportunidade aqui de participar do Expandcast, né? Mostrar um pouco mais do meu trabalho, falar um pouco sobre a parte de construções, investimentos imobiliários. Fico muito lisonjeado com essa oportunidade, né? Gostei também do alto clero da construção, né? O Bispo Construtora, gostei. O trocadilho aí, toda a malemolência, isso aí. Legal. Isso aí. Pois é, Bispo. Bispo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? De onde você começou. Você vem de uma família de empreendedores. Seu pai é empreendedor, isso. Seu irmão também tem empresa. Isso. E eu queria saber um pouco mais de como assim construção civil, de onde veio aí essa vontade de construir, né? Não sei se foi pequenininho montando Lego em casa, talvez. Conta aí pra gente. Saulo, é até interessante, né? Porque começou... Eu sempre gostei da parte de engenharia, sempre quis ser engenheiro, né, desde pequeno, e essa história começou, na verdade, na engenharia mecânica, pra você ter uma noção, não foi nem na engenharia civil. Eu assistia muito Fórmula 1 com meu pai, todo domingo, então para mim era uma coisa que eu gostava muito, e por meu pai ser ligado a essa área de automóveis, né, já trabalhava com retífica, com oficina, então eu sempre quis ser engenheiro mecânico. Só que aí com o decorrer, o passar do tempo, eu fui pesquisando, conhecendo outras coisas. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter um entendimento do que era a construção civil, né? Que a construção civil, a engenharia civil, ela é a base das outras engenharias. Sim. Comecei a pesquisar mais, a arquitetura também, eu vi que era uma coisa que me enchia os olhos, e também de poder você transformar a vida de pessoas através de uma nova casa, é um sonho da pessoa, né? Que ela quer, ela faz aquele investimento, através de reformas, que foi onde eu comecei a começar a desenvolver minha trajetória na parte de construções. Então, isso foi muito interessante, né? Logo no início, quando eu comecei a fazer engenharia, na verdade eu fazia duas engenharias. E uma delas não era engenharia mecânica, era engenharia elétrica e engenharia civil. Eu estudava engenharia... Peraí, só pra gente entender, você entrou no vestibular, você já entrou nessas duas frentes. Já entrei nessas engenharia duas frentes. Elétrica e engenharia civil. Isso mesmo. Ah. Entrei nas duas frentes, e aí eu seguia fazendo engenharia elétrica na UFES e engenharia civil na UNIT, né? E aí fui trabalhando, fui estudando, na verdade, só que com o tempo, né, vieram as greves na UFES, e aí acabou que o curso de engenharia civil acabou dando uma disparada, né? E também por ser uma faculdade particular, a gente sabe que é mais, digamos que o ritmo é constante, né? Não para, né? E aí eu comecei a investir muito mais, né? Já gostava, e comecei a investir muito mais na área da engenharia civil. Foi aí onde eu realmente comecei a buscar o que eu poderia fazer para as pessoas dentro da engenharia, dentro da construção, né? E aí Massa, bicho, foi massa. O garoto que queria lá engenharia mecânica por assistir isso. Fórmula 1, isso. Né, junto com o pai, se tornou um engenheiro civil, um grande construtor, uma pessoa aí que faz aí a diferença na vida de muitas famílias. Isso mesmo. Dentro da engenharia civil, né, que eu acompanhava algumas coisas que meu pai fazia, apesar, ele era o braço direito do patrão dele, que ele trabalhava na época, certo? Então, ele, por ser, uma das coisas que eu adquiri com meu pai, né, que são os valores, os princípios, ele era uma pessoa muito querida, né, desse patrão dele, então ele confiava que ele ficava à frente da obra também. Então eu acompanhava algumas coisas, conversava com meu pai já para entender. Então antes mesmo de me formar, eu já tinha um contato com a construção, né, e foi aí que eu fui desenvolvendo mais coisas. Logo no início, antes mesmo de me formar, eu cheguei a fazer uma sociedade com alguns amigos da faculdade, e aí a gente começou, né, a construir para vender.
né? Isso começou lá atrás, antes mesmo de eu me formar. A gente tinha um amigo que tinha um parceiro que já era engenheiro, então já tinha a pessoa que assinava. A gente tinha a mãe de um amigo que entrou como investidora, então a gente tinha quem investia, a gente entrou com o nosso trabalho. Cada um entrou com um valor, um recurso menor, então eu já tinha começado essa parte de investimento imobiliário, antes mesmo de me formar, né? Só que aí foi uma sociedade que a gente sabe, né? Muito cacique, a gente sabe que ia acabar não dando muito certo. E talvez, Rafael, a imaturidade, né? Também. Ali Faz parte iniciando a vida, né? Mas com certeza desse empreendimento, dessa veia empreendedora, houve vários aprendizados, eu não tenho dúvida. Com certeza, isso mesmo. E importante para o início, né? Eu acho que até hoje você tem insights dessa época. Com certeza. Na verdade, me ajudou a realmente entender coisas que fazem parte da área que as pessoas acham que construir uma receita de bolo, né? Então, eu sofri na pele para poder construir a casa para vender. Eu acabei entendendo os processos de uma construção na prática, né? Que uma coisa era eu acompanhar o que meu pai estava fazendo, outra pessoa estava pagando, mas aqui eu estava investindo também, não só o meu tempo, como uma parte do recurso também. E precisava ter resultado. Sim. Né? Então, realmente isso me trouxe uma experiência muito grande. Depois disso, né, a gente acabou separando, eu e esses amigos, a amizade continua até hoje, isso é muito importante. Isso é bom. Né? Mas aí eu comecei a investir para mim mesmo. Né? Dessa vez eu peguei um recurso que foi com o meu avô, tinha um recurso parado, e aí eu comecei a construir para poder vender. Né? E no meio dessas construções foi onde eu fui vendo que, como você falou, tiveram muitos insights. Eu trouxe já para minha obra que eu estava fazendo sozinho para poder vender, eu juntamente com minha família, no caso, né? Mas ainda assim, alguns problemas aconteciam, tinha os desafios. Como, por exemplo, eu acabei esbarrando no desafio com a própria Diesel, né? A companhia de água aqui, para poder ter uma liberação do Habits, onde eu acabei perdendo alguns prazos para poder vender a casa. E com isso, vai surgindo alguns problemas, né? Você tem uma noção, você não vai acreditar. Acredito, eu acredito. Eu juro que eu acredito. A minha casa, acabaram roubando os fios da casa, roubaram as portas. Isso por o prazo que era para ter sido vendida, né? Foram acontecendo essas coisas. Tiraram forro. Então, eu tive que botar uma pessoa para tomar conta. Reformei a casa. Depenaram a casa toda. Só não tiraram porque tem uma casa lá próximo que tinham tirado até o telhado. A minha eu não deixei chegar até isso. Eu não deixei. Então, botei uma pessoa para tomar conta, mas eu vim entender que, além da construção, tem o pós, né? Sim. Isso foi muito importante para entender essa parte de pós. Sabe o que eu acho mais legal, Rafael? É o fato da sua família te apoiar. Porque muitos empreendedores começam sem esse apoio. Sim, verdade. Começam, na verdade, com os pais, né? Os familiares. Na verdade, colocando abaixo muitas vezes esse sonho. O que eu mais vejo são pessoas que iniciaram e famílias que queriam que fosse fazer concurso público, né? Eu consigo entender, né, a visão desse pai e dessa mãe. Talvez é um sonho que ela teve e ela não realizou, e ela queria o filho realizando por uma questão de estabilidade, né? É o que mais falam sobre isso. Sim. Apesar que a gente sabe que não é bem assim. É isso. Porque com o empreendedorismo você tem como ter estabilidade. Com certeza. Né? Você com uma boa gestão, né, com vendas, enfim, com uma série de fatores você tem estabilidade também. Isso. Né? O que me fez empreender eu não ter um céu como limite. Perfeito. Né? Talvez você como empreendedor também foi isso que lhe motivou. Mas o que eu achei interessante foi as pessoas ao seu redor te auxiliarem, te ajudarem. Você falou que pegou um recurso do seu avô que estava lá parado, e ele incentivar e colocar, e com certeza isso fez toda a diferença na sua trajetória profissional. Por mais que você tenha passado por esse desafio, e eu imagino um desafio grande que você passou, porque uma primeira obra, né, ser toda depenada. Eu imagino que você, nesse momento, você teve assim, um sentimento até de querer desistir. Mas talvez por isso, eu quero saber por que você não desistiu. Sim. Mas já adiantando, talvez o fato da sua família lhe apoiar
foi um diferencial nesse momento. Sim, com certeza, né? Eu tive apoio da minha família, do meu pai e da minha mãe, né? Que realmente, através do avô paterno, né? Que eu consegui esse recurso. Mas assim, lá no início, a minha mãe ainda queria que eu fosse concursado. Só que é aquilo, né? A gente tem que mostrar, porque às vezes a gente fica querendo estar somente batendo de frente, mas a gente não mostra as oportunidades, eu digo, para os nossos familiares, né? Eu acabei mostrando, minha mãe entendeu, isso foi rápido, né? Meu pai já tinha essa parte empreendedora também. Mas aí, realmente, eles abraçaram. Até hoje, eles sabem disso, que tudo que eu invisto, tudo que eu busco, é para um crescimento, é para digamos que um alto nível. É aquilo que você falou, né? Não tem limite. Nem o céu é o limite para um empreendedor, né? Para um empresário. Então, realmente, para mim, foi muito importante, como é até hoje, esse apoio deles, né? Que eles sabem, a gente investe muito, investe bastante. Você tem uma noção. Ano passado mesmo, foi um investimento enorme só para a gente estar no Casa Cor, né? A gente investiu aqui quase 60 mil reais, entende? Então, é um valor considerável para você estar, digamos, tendo um posicionamento diferente, você estar investindo na sua área. São coisas... Hoje eu faço mentorias, né? Eu faço uma mentoria que é a nível nacional, da parte de arquitetura e engenharia, que é justamente para trazer essa forma que eu trago, que eu trabalho diferenciado aqui do mercado, né? E inovação. E inovação, com certeza. Então, esse apoio da família ele é muito importante, né? A minha mãe entendeu logo, quando eu mostrei, mãe, é assim, um funcionário público, ele tem um teto, certo? Eu não quero ter um teto, eu não quero ser acomodado, né? Na verdade é isso que nós temos como empreendedor, né? A gente bota, digamos que, um leão atrás da gente cada dia. E se você não resolveu do dia, no outro dia tem dois. É verdade. Né? Então, isso é o que realmente motiva, né? É o desafio realmente do crescimento. E me conta, como foi que você resolveu essas questões lá da primeira casa, quando depenaram tudo, como foi que você conseguiu negociar, fazer? Me conta aí como finalizou, que eu fiquei curioso para saber como você ali no primeiro momento já pegou um desafio desse pela frente e conseguiu reverter. Saulo, realmente foi um momento bem, digamos que difícil para mim, né? Porque você imagina, o dinheiro era do meu avô, então eu tinha um prazo, digamos, para retornar a responsabilidade lá em cima. A responsabilidade, e eu ficava com aquilo, caramba, se meu avô tiver algum problema, o recurso está parado. Mas a primeira coisa que eu pensava em vender, não, eu vendo meu carro. Já ajuda, né? Já tinha um carro ali no fogo para poder realmente cobrir, né? Sim. Aquela parte ali, mas eu acabei buscando pessoas da área, né? Eu encontrei um vigia que morava lá perto, então botei ele passou 4 meses dormindo na casa todo dia, então tive essa pessoa lá. Gerando custo, gerando pagar custo, o cara. Gerando custo. Isso já estava no custo lá da obra, né? Entrou ali no... Já aumentou o custo da obra, né? Então, eu tive também um embate para poder resolver com a companhia de água, né? Eu tive que conversar com o engenheiro e tudo. Eu paguei, pra você ter uma noção, eu paguei R$3.600 de tubulação da própria concessionária para eles instalar. Eles entraram com o serviço, eu entrei com material, entende? Então, realmente foram desafios grandes. E assim, o que não me fez parar era que isso, eu acho que todo empreendedor tem isso, né? Você vê uma pessoa dando certo e você diz, cara, não é possível que se eu consigo, eu tenho uma força de vontade, eu não vou dar certo também, né? Era muito isso que eu via. Nesse meio tempo, acabei fazendo um curso também lá no Sebrae, que é o Empretec, né? Então, eu comecei a ter uma visão diferente de algumas pessoas que já tinham lá. Tinham 2 engenheiros lá que faziam esse curso também, e eu conversava muito com eles, e eu falava dos problemas. Aí ele, cara, isso vai ser normal, isso aí vai acontecer. Toda obra vai ter um desafio para você resolver. A questão é, você vai parar no desafio, você vai avançar, né? Então, aquilo ali foi me motivando também, né? Então, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu fui buscando ter contato também, essas acabaram me motivando. E aquilo que você disse, né? A família também, ela chegando junto, a gente acaba que a gente não para, a gente só tem a avançar. Com certeza. O que eu também sou empreteco, e eu sempre falo assim, de você ter a oportunidade de estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Isso mesmo. Isso é network. Com certeza. Né? Network qualificado. Né? Ou seja, você já no início, talvez nem sabia do termo network ou do que se tratava. Isso, não sabia. Mas já fez network. Isso mesmo. Você ali, junto do Empretec, com mais 2
engenheiros, né? Isso. Já começaram a trocar informação ali e trabalhar. E isso é um pouco do que a gente também faz no Expandir. Com certeza. Né? Para você que não sabe o que é o Expandir é uma iniciativa, né? É uma empresa de network. Eu acho que eu gosto de falar que é até mais do que isso, né? Nós somos uma empresa muito voltada à educação, né? Trazendo ali o profissional, o empresário, né? A gente promove ali os cafés da manhã para que o empresário ele tenha, né, um engajamento. A gente fala que o engajamento constrói a confiança e a confiança gera os negócios. E assim a gente faz o Expandir dar certo. E a gente tem muita troca de informação, experiência. Existe uma sistemática de reunião que faz com que a gente troque clientes no final. E o que é muito importante, estou fazendo esse parêntese aqui para que o nosso telespectador, Rafael, o nosso ouvinte também, sim, até porque nós estamos não só no YouTube, estamos no Spotify, Deezer e outras plataformas de podcast, entendam o que é o Expandir, o que foi essa iniciativa e queria também saber da sua experiência, como está sendo a sua experiência no Expandir. Interessante. Isso que você falou, eu converso com todo mundo ali, né? Eu tenho abertura com muita gente, todo mundo lá dentro do Expandir, né? Eu falo assim, mais proximidade com todo mundo. Então, eu costumo dizer que o Expandir, ele capacita empreendedores. Por quê? Primeiro que já tira você da zona de conforto para você estar lá toda semana. Não é todo mundo que tem, digamos que, essa disciplina. Então, exatamente, você acaba tendo que expandir o seu negócio porque não pode ficar preso somente a você. Isso é um dos pontos que eu vejo muito forte lá. E os outros, né, os valores do Expandir é que realmente eles estão interagindo muito com o que eu penso, né? Tem a questão da igualdade, tem a transparência, honestidade, confidencialidade. Isso mesmo. Então, são coisas que isso faz parte dos meus valores. Foi o que eu cresci aprendendo, né? Então, eu acho isso muito interessante. Inclusive, né, esses valores que você citou aí, tem valores que eu trago para o meu trabalho, né? Que é a questão da honestidade e a transparência. São duas coisas que são muito fortes, que tem muito pouco na minha área, na área de construção civil. Eu costumo dizer que, na verdade, em qualquer setor, né, hoje é difícil. Uma coisa que não era para ser diferencial, hoje é a honestidade, né? Então, no meu trabalho, a gente trabalha muito com valores altos de obra. Você sabe que a todo momento ali tem comissões. Lá no Expandir não tem comissão de indicação. No meu trabalho, eu não recebo comissões. Eu prefiro o quê? Eu prefiro que o meu cliente, ao invés de eu estar recebendo uma comissão que seria de uma loja... Encarecendo, inclusive, onerando para o cliente. Eu prefiro que o meu cliente ele tenha um poder maior de negociação. Hoje, como eu faço? Eu mesmo negocio com os fornecedores. Olha, isso daqui seria uma comissão que você iria me dar? Não. Então, reduza. Eu posso dar um abatimento para o meu cliente. Isso, para mim, é muito importante. Isso já é um diferencial competitivo muito grande, Rafa. Sim. Né? Como você falou, isso é meio que uma prática de mercado do seu segmento. Sim. E que você utiliza de forma positiva para o cliente. Perfeito. Trazendo aí com que o cliente ele tenha um poder, como você falou, um poder de compra maior. Né? Um poder de negociação. Porque assim, eu penso que, por exemplo, o que acontece? A maioria das construtoras não são transparentes com os gastos, com os valores, com seus clientes, né? As construtoras que fazem assim, obras residenciais, principalmente. Mas é o que eu penso. Se você vai no médico, você não sabe qual é o valor da cirurgia? Você sabe o valor da cirurgia. Se um corretor, quando ele faz uma venda de um imóvel, ele não sabe quanto, o cliente não sabe quanto é que está pagando, então por que o meu cliente não pode saber quanto é que eu estou recebendo pela parte que eu faço de gestão de uma obra? Não tem problema em esconder. Todo trabalho ele vai ter o seu custo, ele vai ter o seu lucro, né? As empresas com fins lucrativos, ela tem que ter um lucro. Então, eu não tenho problema em ser transparente com o meu cliente. Coisa que o mercado não funciona dessa forma, né? Ele prefere esconder os valores para poder estar criando uma pirâmide financeira dentro das obras. Ele pega a obra de uma pessoa, ele não consegue concluir, aí ele fecha com o outro e pega o dinheiro dele e vai finalizando uma obra até essa bomba estourar na mão de alguém. Rapaz, tem um caso, né, até recente, aqui que eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, e que assim eu fico muito triste quando eu vejo profissionais se utilizando dessas práticas. Né? E sim, isso é uma pirâmide financeira. Sim. Né? Você pega o recurso que você tinha de uma obra, gasta, sim, o que quer que seja, e fica esperando fechar uma outra obra para poder finalizar uma primeira.
né? E assim, muitas empresas saem no mercado queimadas, né? Pessoas saem no mercado queimadas Isso por mesmo. conta dessa prática, Isso. né? Então, é justamente por isso que hoje eu trabalho com uma metodologia diferente e mostrando para o cliente todos os custos da obra, né? As empresas, elas preferem esconder os valores e não ser verdadeiros, né? Isso acontece, se eu for pegar a parte de construção, né, você vai ver isso, mas eu vou trazer outros setores dentro da construção, por exemplo, o setor de imóveis, acontece a mesma coisa, né? O cliente o lojista ele passa um valor abaixo do mercado e aí você fecha e aí ele fica tendo que fechar com um para poder cobrir o outro, né? O setor de vidros, o setor de gesso, então vários segmentos que tem dentro da nossa área de prestação de serviço, né? Eles acabam fazendo isso, mas por quê? Porque ele não busca o entendimento de custo da empresa dele, ele não tem um planejamento estratégico, ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe quantos clientes ele precisa ter no mês para poder pagar a folha dele salarial. Então, tudo isso são coisas que se aqueles profissionais eles estivessem bem instruídos, né, eles conseguiriam atender o mercado, né, e acaba criando realmente. Eles acabam nivelando o mercado por baixo e acaba somente trazendo problemas para os clientes que necessitam do trabalho deles. Uma coisa que você falou, Rafael, eu achei muito interessante, porque poucos empreendedores ainda, né, e o Expandir tá aí para ir desenvolvendo essas características, mas poucos empreendedores eles conseguem entender o conceito de break-even, né? O que você tem, pelo que eu entendi, muito forte aqui, que é nada mais do que saber o ponto de equilíbrio. Sim, né? com certeza. Todos os seus custos, né? Ali você achar o ponto onde você consegue cobrir todos os seus custos sem ter nenhum lucro, né? Ele chega ali no ponto de equilíbrio. Isso mesmo. Isso é extremamente importante para você lidar com o dia a dia do seu empreendimento. Até porque a gente que é empresário, a gente já começa o mês devendo. É isso mesmo. Porque nós temos contador para pagar, tem imposto para pagar, então a gente já começa devendo. Então eu acho que talvez, né? Eu acredito que talvez essa parte de gestão que você tem é o seu maior diferencial competitivo em relação a um concorrente. Sim, então eu costumo dizer que eu gosto muito de engenharia financeira, né? Eu gosto de engenharia. Então, já falamos de engenharia elétrica, mecânica, civil, vamos entrar agora na financeira. Então, você saber os seus custos, isso vai te ajudar a você poder tanto alavancar quanto a você se proteger, né? Por exemplo, uma pessoa que ele não sabe dos custos fixos que ele não tem a capacidade de fazer uma gestão. Isso acontece com tomar uma decisão. Justamente. Você não consegue, por exemplo, quanto é que eu vou investir esse mês hoje para poder ter um retorno amanhã, né? As pessoas não conseguem ter essa noção. Isso entra muito dentro da parte de metas, né? A gente vê, hoje, se você tiver um pequeno entendimento sobre OKRs, né, que são as Key Results, né, então você vai entender que você tem uma quantidade de serviços que você presta, você vai entender que você pode separar, você pode, digamos que, dividir em trimestres e você consegue ter um equilíbrio na sua empresa, né, porque toda empresa e todo serviço ele vai ter a sua sazonalidade. Então, como é que você vai compensar isso? Você tem que fazer esse pequeno estudo financeiro aí do seu negócio. Inclusive, você ter um entendimento, né, até mesmo de LTV, né? Sim, com certeza. Você entender o valor total que o seu cliente gera. Isso. Se você entende isso, você também consegue entender quantos clientes prospectar no mês. Se você consegue entender o número de prospecção que você faz, pelo número de conversão que você tem, né? Facilita tudo isso, né, para você ter uma gestão muito melhor dentro da sua empresa. E poucos empresários, Rafael, ele consegue entender essas questões. Sim. E parabéns porque você já sai na frente aí de muitos concorrentes seus. Muito obrigado. E assim, é que aquilo, né? Se você não observa os indicadores, né? Você acaba realmente, no momento, você vai falir. Não tem outro resultado. No mínimo, você tá jogado à sorte, né? É isso mesmo, né? Porque se você sabe, aquilo que você disse, se você sabe que a cada 10 clientes que entram na sua empresa, 2 você fecha. Então, para você fechar 4, você tem que trazer 20 para sua empresa. Você tem que ter essa noção do que você
está fazendo ali, né? Aí vai entrar onde é que você vai investir, onde é que você vai estar buscando esses clientes, o que é que você pode fazer realmente para poder tanto pagar suas contas quanto para você ter um lucro real. Rafael, me fala assim, quais os principais desafios que você enfrenta no dia de hoje para uma obra? Olha, Saulo, é o seguinte, eu digo que há 2 anos atrás, o maior desafio era realmente ter, digamos que uma sequência dentro da obra onde tivesse menos problemas possíveis. Hoje eu não tenho isso, certo? Qual que é o maior desafio? É realmente a questão da mão de obra, a quantidade de mão de obra qualificada, né? Hoje eu consigo atender a 10 obras ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso. E onde está a minha capacidade hoje? É na quantidade de pessoas que vão estar naquelas obras. Já estamos falando de engenharia pessoal, não. Mas gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Total, né? Justamente. Né? Porque o que acontece? Eu posso aumentar a demanda, mas eu posso não ter qualidade para aquilo, né? É o que vem acontecendo com a maioria. Não vou nem dizer. Você aumenta o risco. Aumenta o risco. Que não é nem só do meu setor, na verdade, né? Eu vejo que a maioria dos empresários vem passando por esse tipo de problema, né? Então, hoje a maior dificuldade é essa, é de pessoas qualificadas. Por quê? Quando você vai olhar o mercado, aí, por exemplo, você quer trazer uma pessoa para trabalhar, aí o cara não quer assinar carteira porque ele recebe um auxílio, né? Você quer trazer mais gente para a obra, aquela pessoa às vezes ele diz, não, eu só posso trabalhar de quarta a sexta porque segunda e terça eu tenho tal coisa. Então, realmente vem acontecendo isso, né? Aí o que eu vejo muito no mercado é realmente as obras mais rápidas, elas vêm ganhando força, né, de mercado para serem, no caso, para ser mais usuais, né, que hoje vem crescendo, né? Então eu costumo dizer que a mão de obra ela vai acabar sendo substituída por robôs porque o pessoal realmente não quer trabalhar. Não é nem porque não tem oportunidade, é porque está faltando pessoas qualificadas para o mercado. Eu acho que é uma evolução natural, né? Uma Sim. vez eu tava numa conversa, eu não lembro quem falou, acho que foi até no Expandir. A pessoa falando, rapaz, vai ficar difícil porque assim, cada vez mais a gente tá com problema de mão de obra. A geração, né, de 2000 para cá, ela não quer mais mexer com certas coisas. Uhum. Ela não quer mais aprender a consertar um automóvel, ela não quer mais aprender a assentar um piso. Ela quer ir para a área de tecnologia, ela quer ser TikTok, ela quer, sei lá, infinidade de coisas, Isso. né, que ele tem, que é uma geração que tem como objetivo, tem objetivos diferentes, né? Mas o mundo é adaptativo. Então, assim, eu acho que a gente vai se adaptar e a tecnologia ela vai trazer muito recurso. Sim. Eu não sei, eu não conheço muito da área de construção, mas teve um amigo meu que fez uma casa de praia e ele utilizou uma técnica lá que é todo isopor. Sim. Para isolamento térmico, acredito que acústico também. Sim, acústico. E a obra que ia durar X tempo durou X dividido por 2. Sim, são obras mais rápidas. Você vê isso como uma evolução do setor? Como você, já pulando aqui em perguntas, né, mas já que a gente entrou, como você vê a evolução do seu setor? E, no sentido inovação? Eu vejo hoje assim, que aqui no Brasil a gente está atrasado essa questão em relação a essa parte de inovação, né? Porque se você for observar, por exemplo, obras utilizando madeira, elas são muito mais rápidas do que uma obra convencional de alvenaria. E não tem inovação na obra de madeira, certo? Então, tem essas obras hoje de isopor, que é a de ICF, né? O pessoal chama de ICF. Elas vêm ganhando força, vêm ganhando mercado, só que assim, só tem que tomar um cuidado, que o pessoal tá vendendo um tipo de obra de isopor, né, mas essa obra não tem tanta qualidade, eu falo, estruturalmente, né, mas tem as obras que são permitidas, e que inclusive são aprovadas, tem normas. Opa, então temos também um alerta aí. Tem um alerta, existe no mercado obras feitas de isopor que não são recomendadas. Isso, que são fora de normas técnicas. E como é que a gente sabe sobre isso, Rafael? Como é que eu sei? Eu tô querendo fazer uma obra dessa, vamos supor. Como é que eu sei que eu tô contratando a pessoa certa? Claro que primeiro eu tenho que contratar Rafael Bispo, porque ele vai resolver o problema. Mas se eu estiver em outra cidade, se estiver em outro estado, e eu tô, né, para tomar essa decisão,
como é que eu sei que eu tô contratando a construtora certa para fazer isso? É porque assim, o que o pessoal que trabalha com obra de isopor vem trazendo é a rapidez e o custo mais baixo, certo? Quando você traz a rapidez, beleza, realmente faz sentido, né? A questão do custo Só por mais ser baixo... mais rápido, você tem menos custo. Sim, então, mais ou menos. Tá. Quando você vem para a questão... Quando você vem para as premissas, eu não vou nem falar de obra, vou falar de serviços, né? Você tem, digamos que, 3 premissas, é um triângulo, certo? Onde nós temos a qualidade, nós temos o prazo e nós temos o custo, certo? A qualidade é uma coisa indispensável para qualquer pessoa, né? Todo Sim. mundo vai querer um serviço de qualidade, né? As outras duas, o custo e o tempo, elas são inversamente proporcionais, né? Sim. Se você quer uma cirurgia para ontem, ela é mais cara ou é mais barata? Sim. Entendeu? Se você Eu quis dizer agenda... que o mais rápido seria menor custo em termos de menos mão de obra lá dentro da sua, né? Menos. Então, enfim. é menos mão de obra, mas você tem que ver as outras coisas que estão inseridas por trás. Por exemplo, uma obra hoje que é realmente validada, né, de verdade, hoje você consegue ter isso, digamos, com mais segurança, são as obras de estrutura metálica, o steel frame, né? Elas são mais rápidas, mas o material ele é mais caro. Quando você vem para uma obra de isopor, ela também vai ter metal. Aí as pessoas acabam diminuindo o metal para reduzir o custo, diminui o aço, né? Então é onde tem os problemas. Tem que ter um projeto estrutural para aquela casa também, você entende? E as pessoas fazem do mesmo jeito que eram feitas antes as obras de alvenaria, né? Que não tinha estrutura, a gente chama de alvenaria autoportante. As próprias paredes que trabalham como se fosse a estrutura da casa. Isso mesmo, entendeu? Então, é nisso que tem que tomar cuidado. Às vezes tem uma pessoa ali vendendo gato por lebre e você tá achando que tá abafando, mas você não vai ver o problema inicialmente. Mas daqui a 5 anos, fez sentido aquele investimento? Ou você vai perder aquele investimento todo, entende? Entendi, eu entendi. Foi uma verdadeira aula, Rafael, aqui. E é complicado, viu? É complicado. Pra você entender isso se você está indo pelo caminho certo. Sim, com certeza. É porque assim como a gente trabalha também com obras financiadas, hoje eu busco conhecimentos em todas as áreas, né? Tem a gestão pessoal, então tem que entender de RH. Na verdade, eu digo que um engenheiro hoje, um gestor de uma construtora, você tem que entender de logística, você tem que entender de RH, você tem que entender de administração, você tem que entender são várias coisas que você tem que estar entendendo. Malandramente, você já namora com Virgínia, que é especialista em direito do trabalho, né? Com certeza. Já entendi sua jogada. Então você tem que entender da parte de direito, né? Sim. Ou ter alguém... Assessoria trabalhista, eu acredito que para o seu segmento, ele é indispensável. Isso, é indispensável e assim, hoje você tem que ter realmente um resguardo, né? Trabalhista, hoje você tem um Ministério do Trabalho que bate realmente, bate nas obras, tem a questão também das pessoas estarem fazendo denúncias, né? Às vezes você não tem nenhum problema, mas aí o cara, vixe, tem uma obra aqui do lado, eu vou denunciar para ver se está tudo certo, porque eu quero ver se para a obra, pelo menos. Acontece muito isso, né? Denunciar no CREA, então realmente o ideal é você estar totalmente correto, né? A parte preventiva você tem que ter a lei das obras, né? É verdade. Rafael, hoje, me conta assim, uma experiência mais marcante que você teve, ou que você teve mais realização no seu trabalho, nesses anos que você está nesse segmento. Saulo, experiência mesmo, eu vou contar de uma história que, assim, eu tô até finalizando a casa desse cliente, né? Para mim foi uma satisfação. Fala um milagre, mas não fala o santo. Para mim foi uma satisfação enorme poder participar disso. E você não vai acreditar como que começou. Eu bati no fundo do carro desse cara. E eu conheci ele desse jeito. E aí... Eu tenho uma história parecida. Meu pai teve um grande amigo dele, já falecido hoje, Sim. que a amizade começou depois que ele bateu no carro do meu pai. Foi, né? Tá vendo? E acharam coisas em comum, que os dois, né, tinham... Se eu não me engano, os dois tinham fazenda. Sim. Não, se eu não me engano, não. Eu acho que foi isso mesmo. Os dois tinham fazenda, e aí começaram a trocar figurinha e viraram grandes amigos. Então a gente tá validando aqui uma ideia de venda. Mas viu? não bata no carro dos outros pra fazer amizade, pelo amor de Deus. Vai no Expandir que sai mais barato. Entendeu? Lá você vai fazer network de qualidade, vai por mim. A gente tá validando uma prospecção de cliente aqui. Eu não, fala com você. Então Saulo,
Então, com esse cara, eu comecei a conversar, resolvi, né, aquela questão, os valores, fui resolvendo da melhor forma possível ali, ele viu, porque houve o incidente, mas assim, a culpa foi de um terceiro que estava na frente, foi eu de vez, eu tive que frear também para poder, enfim, aconteceu e a gente resolveu. E, por um acaso, ele estava procurando um engenheiro, né? E aí foi onde eu mostrei, apresentei o meu trabalho para ele, né? Ele já tinha um arquiteta. Era incrível o que você tá me falando, sabe, Rafael? Como você vê, hoje aconteceu um caso comigo, e eu até falei com minha esposa, olha como as coisas vão refletindo na nossa vida. Hoje eu tava num retorno, aqui na cidade, e veio um carro de transporte escolar, fila dupla, cortando. E eu citei isso pra minha esposa. Sim. Eu disse, cara, eu nunca contrataria uma pessoa dessa pra fazer o transporte do meu filho. Sim. Porque, primeiro, que é perigoso o que ela tá fazendo. Segundo, que eu acho muito antiético. Se tá todo mundo aqui numa fila, vem um Cara, espertalhão e Isso. quer fazer. Então, pra você ver como essas coisas refletem. Sim. Você tá acabando de me dizer que um acidente acontece, pode acontecer com uma Isso. pessoa, e como você resolveu o acidente, validou você como profissional, né, no segmento de engenharia. Isso Olha como mesmo. isso é importante, cara. Importante. Inclusive que até hoje, né, a casa, como eu falei, tá finalizando, mas a gente criou uma amizade realmente, né? Eu criei um laço de amizade com esse cliente, né? Confiabilidade. Confiabilidade, né? Então, na parte... Coisas que a gente foi conversando, foi desenvolvendo. Quando eu mostrei o meu trabalho para ele, ele já estava pesquisando. Quando ele viu que era algo transparente, ele viu, caramba, não tem falta de... É honesto. Além de eu trazer, digamos que, resolvido a situação da melhor forma possível, ele viu que dentro do meu trabalho eu era do mesmo jeito, né? Sim. Entende? Então, isso foi gerando... Eu acredito, sabe, Rafael, que não tem como desvincular o isso pessoal do profissional. não tem como. Eu não consigo crer, né? isso mesmo. É o que eu sempre falo, né? Ah, não, ó, eu chego atrasado aqui nas reuniões, mas não, no meu cliente nunca isso vai acontecer. Eu não acredito, Sim, é isso mesmo. né? Então, entre outras coisas, então, você não tem como desvincular. Porque acaba sendo, na verdade, digamos que é intrínseco, né? Se você vê aquilo acontecer sempre, uma recorrência daquilo, realmente é uma coisa que está dentro da pessoa, né? Exatamente. E aí, esse cliente, né? Inclusive, pronto, a gente vem desenvolvendo, vem trabalhando lá, a casa dele tá ficando linda, vai ficar show, top quando tiver finalizada. E ele falou, não, Rafael, eu quero que você faça um vídeo na minha casa. A gente já vinha conversando algumas coisas, né? Ele reforçou isso recentemente. Eu quero que você fale, vamos contar essa história, né? Eu tô antecipando aqui, Massa. né? Mas vamos contar essa história porque nasceu uma amizade através dos valores, que ele também é uma pessoa assim, entende? Massa. E isso para mim foi, assim, é gratificante participar desse momento da vida dele. No mínimo inusitado, né? Você ali no acidente de trânsito conseguir um novo cliente e mais do que isso, Sim, né? Um novo amigo. com certeza. Porque esse cliente, ele tem amigos, ele tem Sim, familiares com que certeza. vão construir, vão reformar, ou até ele mesmo, né? Isso, A pessoa às vezes constrói. E quando você tem uma boa experiência, sim, né? Provavelmente ele vai construir outras coisas. é isso mesmo. Às vezes eu vejo o contrário muito, né? A pessoa diz, nunca mais eu entro em obra, né? Mas muitas vezes, Rafael, porque não busca um profissional como você? Isso, Muitas vezes ela quer fazer sozinha, isso. né? Ela quer contratar o pedreiro e aí acaba... o custo aumenta e muito. Porque às vezes a pessoa diz assim, o que eu mais escuto às vezes, não vou contratar um arquiteto que é caro, não vou contratar um consultor que é caro. Caro mesmo é não contratar. É isso mesmo. Eu tenho até um caso de um amigo, né, que lá no início, Rafael, eu quero construir uma casa. Quanto é que você me cobra? Eu vi lá, vi o projeto, passei o orçamento para ele. Eu falei, olha, é X. Ele, não, esse valor é muito alto. Eu falei, rapaz, eu fiz a minha. Lembra que eu fiz a do meu avô lá, né, com o modelo? Eu fiz a minha e aí eu falei, um exemplo, eu fiz a minha, eu gastei 52 mil, eu tô lhe cobrando 60 para entregar sua casa pronta aqui. Ou seja, o meu lucro aqui comparado à casa não é nada, né? Eu vou fazer o que você é meu amigo, ele, não, mas o pessoal cobra 50. Eu falei, pode fazer com o pessoal, não tem problema nenhum. Aí desses 50 mil, ele gastou 70, a casa não ficou pronta, aí eu fui lá para poder ver, para poder resolver. Ele ia precisar gastar mais, ele disse, não, eu resolvo, acabou gastando mais. 2 anos depois ele estava com problema na casa. E ele me chamou de novo para ver. E ele não tinha... Eu ajudei nessa segunda fase, eu ajudei ele a forma que ele ia resolver. Eu falei, por que você
não resolve diretamente com a cliente, né, de uma outra forma, porque aqui realmente vai sair muito ruim para você. Aí ajudei ele dando um norte, né? Mas é aquilo que ele achou que fosse caro no início, saiu muito pior, né? Ele não teve lucro, ele tava fazendo para vender essa casa, né? Ou seja, o caro que ele achou que era o seu serviço ia sair muito barato para ele. Ia sair muito barato. Ele ia ter lucro de verdade, né? Exatamente. As pessoas, elas confundem muito preço com valor, né? Isso, é isso mesmo. E eu acho que isso também, acho não, certeza, mais uma vez. Por isso que eu costumo dizer que os meus melhores clientes, né? Digamos, o meu cliente padrão, né? Que a gente costuma dizer aqui, é o cliente que entende o valor do tempo dele, primeiramente. Porque se ele valoriza o tempo dele, ele vai valorizar o meu, ele vai entender realmente que as coisas têm um custo, ele tem uma noção realmente de realidade, né? As pessoas que não valorizam o próprio tempo delas, elas querem resolver tudo, ela quer fazer tudo, ela acaba achando que as coisas são como eu falei antes, é uma receita de bolo e que aquilo ali vai dar certo. Mas quando você vai para uma obra, você depende. Veja quantas pessoas você depende na obra. Primeiro, não existe você fazer uma construção hoje do zero sem passar pelo menos 20 pessoas por aquela casa. Certo? Isso eu tô falando de mão de obra. Aí você vem, fornecedores também. Às vezes você pede o cara, olha, eu tenho um parceiro que não falha nisso, né? Olha, do Mix, tô voltando você aqui, viu? Tô dando uma levantada. Então, eu tenho um parceiro, o Eduardo, né? Eduardo. Conheço Eduardo. Conhece Eduardo? Eduardo. Era muito bacana. Eu tô precisando de concreto para tal dia. Você consegue? Com bom vai ser bom. Pergunta logo, né? Eduardo teve no Expandir como convidado. Como convidado, né? Como convidado. Pronto. Meu amigão, a gente estudou na escola juntos, né? Ele é engenheiro também. Tem uma história de vida muito bacana. Isso, verdade. A história dele de vida é muito inspiradora. E um cara que vive superação, né? Exatamente. Entender? Então, como todo empreendedor, meu amigo. É isso, veio. Empreendedorismo na veia, meu. Eu digo que o empreendedor é o herói moderno, né? é o herói. E principalmente o microempreendedor, porque é que sustenta o país, é um microempreendedor. Micro e pequeno empresário. Quem movimenta a sociedade, é isso Com mesmo. certeza. Entende? Aí quando você vem para essa parte de fornecedor aí, com ele eu já resolvo fácil. Ó, eu preciso para tal dia, ele tá lá no dia, né? Se atrasar alguma coisa, ele me liga antes, coisa que a maioria dos fornecedores não fazem. Então, às vezes, aí você vai precisar de um cimento. Aconteceu isso recentemente. Precisei, a mulher falou, eu tenho o saco de cimento, né? 50 sacos, comprou. Aí quando chegou no dia, não tenho não, vai chegar ainda. Eu falei, por que você não avisou? Porque eu perguntei se tinha a pronta entrega, né? Aí faz o quê? Pede o reembolso, compra em outro lugar. Então, as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Eu, por ter esse tempo de mercado, né? Quase 10 anos, eu sei que isso acontece no mercado. Mas para uma pessoa que ela não está preparada para isso, ela acha que aquilo... Não é possível que aconteça isso ainda, mas infelizmente o mercado é amador, é aquilo que a gente está conversando antes. Acontece muito. Rafael, mas eu ainda vou continuar, tá? Insistindo um pouco com você nessa inovação. Essa evolução do setor aí nos últimos anos, eu acho que já vem acontecendo, né? O mundo mudou depois da pandemia, acredito que para o seu setor também houve mudanças. Com certeza. E como você ainda acredita que vai acontecer, sei lá, nos próximos 10 anos, como você falou, lá fora já existem muitas coisas, no Brasil está atrasado, mas elas vão chegar. Sim. Às vezes todo mundo já deve ter visto aí no Instagram, nas redes sociais aí, na China, né, os caras construindo um prédio em pré-moldado, né? Faz ali rapidão, constrói um prédio. Outros, impressora 3D ali de concreto, né? Fazendo ali paredes e... enfim, eu concordo que talvez esteja um pouco mais longe, mas um dia desse eu até vi um vídeo, beleza, o alicerce estava pronto e uma base já sólida ali, isso. E o cara vinha colocando como fosse uns... eu não sei o nome técnico, blocos, né? As placas. Umas placas, e meu amigo, a parede já não tem como errar, pô. A parede já vai para o lugar certo, do jeito certo. Esse é realmente, digamos que, a fase mais moderna que vai chegar aqui, né? Que são as casas... O pessoal vai acabar misturando a parte de estrutura metálica com paredes pré-moldadas, né? Hoje existe, se você ver essas paredes aqui, são drywall, né? Elas são mais rápidas de ser aplicadas, né? Hoje onde está a maior demora de uma construção é na parte de estrutura. E o drywall, a gente vê no mercado americano, tem muitos programas Sim. Né, que mostram... Isso, tem os irmãos à obra ali, realmente. Você vê o drywall lá... Todo lugar tem drywall.
No Brasil realmente demorou para chegar, né? Demorou. Agora que tá começando, né? Tem um Petson aí da Ideal, Forros Divisórias. Sim, muito bom, No pai. Expandir, cara, top. Inclusive tá me ajudando. Eu recebi o apartamento, inclusive você, né? Se prepara aí que logo colocar o piso lá. Mas tudo lá dentro é drywall. Então, e é uma obra mais limpa, mais rápida, né? Hoje a gente não posso dizer que mais econômica, mas porque o uso do drywall não é ainda, digamos que pulverizado. Em larga escala. Em larga escala. Quando isso acontecer, vão ser obras mais baratas, elas vão se tornar mais baratas. Entende? Então. Sem falar em acústica, né? É isso mesmo, sem falar na acústica. Acústica, térmica. E o drywall hoje você tem placas cimentícias. Então antes só se usava internamente. Hoje você já usa a parte externa. A gente cria aqui já fachadas, né? A casa já fez. Isso. Então você faz a casa, ela tem o corpo dela quadrado e você cria os detalhes da fachada com o próprio drywall cimentício. Então você tem como fazer isso. Esse é o futuro inovador da nossa parte, né? O que você falou em relação as estruturas que eles fazem lá na China, né? Os chineses eles são muito inteligentes porque eles passam 1 ano e meio planejando para executar em 6 meses. Aqui no Brasil a gente passa 6 meses planejando para executar em 1 ano e meio, né? Porque as pessoas não têm paciência, né? Eu costumo dizer, falo sempre daquela relação, né? De Pareto, que é o 20 e 80, né? 20% do que é prioridade vai trazer 80% de resultado, né? Só que aqui no Brasil a gente não usa muito isso, né? Eu utilizo para o meu trabalho que eu desenvolvo, eu utilizo essa regra de Pareto, mas as pessoas não estão acostumadas a isso. Elas querem realmente a mão na massa. Ela prefere ter um trabalho mais braçal do que ela pensar e planejar o que vai realmente fazer. E isso faz muita diferença no resultado final. Com certeza, né? E aí, quem quer saber, compra um produto chinês, desembale ele e tente botar na caixa de volta pra você ver. Nunca você vai conseguir colocar ele de novo na caixa. Não consegue. Tudo colocado do jeito certo. É isso mesmo. Ele tem o procedimento para ser feito daquele Brincadeiras jeito. à parte, mas realmente, eles estão muito na nossa frente. Isso. Mas sempre nós temos um jeitinho brasileiro de fazer. Sim. Né? Acredito que na construção também existem coisas que no Brasil a gente consegue, talvez. Geralmente o brasileiro ele se sobressai muito na criatividade. Isso, somos sim, muito criativos. Nesse quesito, o que é que o Brasil está na frente dos outros, como você enxerga? Olha, o Brasil hoje, a gente entra mais na questão da parte de arquitetura, né? A arquitetura hoje, digamos que ela não tem um padrão. Hoje no Brasil você não vê um padrão. Coisa que na China você vê, as coisas são mais quadradas, né? Apesar de lá atrás você vê aquelas obras chinesas, elas são mais arredondadas, não é esse nome, né? Mas digamos que tem esses detalhes, né? Hoje lá é tudo mais quadrado, porque facilita a construção. Aqui no Brasil a gente vem saindo do quadrado, vem tendo essa disrupção, né? Elas são mais orgânicas, né? Aqui no Brasil hoje é muito mais orgânico. Antigamente na China era assim, hoje não é mais. Então, a questão também da tecnologia que eles utilizam, né? Eles começaram a robotizar muitas coisas. Aqui no Brasil a gente não vê muito esse investimento, né? Você tem uma noção, eles têm máquinas lá que você consegue fazer uma escavação, você deixa a máquina sozinha, né? E você programa ela e a máquina ela faz as escavações e já deixa ela pronto. Aqui a gente não tem no Brasil. Aqui é uma pessoa que ele tá ali na escavadeira, entende? Então são esse tipo de tecnologia que chegando no Brasil a gente vai ter um avanço muito grande. Ô, Rafael, como você vê aí, né, essa onda de sustentabilidade dentro da construção civil? Saulo, é o seguinte, a sustentabilidade é uma coisa que, na verdade, ela vai se tornar uma obrigação, né? As pessoas querendo ou não. Por quê? A gente vê aí o efeito estufa, o que vem causando. Hoje, para você fazer uma construção, né? Muitos clientes eles não entendem isso. Mas tem uma taxa de permeabilidade. O que é essa taxa de permeabilidade? É uma área onde você não pode construir, concretar.
ela tem que ser uma taxa onde vai chover e a água da chuva ela vai ser absorvida pelo solo, certo? Faz muito sentido, né? Isso, mas as pessoas não querem, elas querem construir a casa toda, porque dizem, não, o terreno é meu, eu quero construir tudo. É 100%. 100%, né? entende? Então, os condomínios já fazem isso. Eles têm as áreas verdes, né, que por norma, né, seguindo a regra, o código de obras, já tem a taxa, o percentual ali de permeabilidade, e dentro de cada lote também. Então, é uma coisa que já é indispensável, mas vai se tornar obrigatório, né? Inclusive, eu vejo tem muita questão também, por exemplo, no meu TCC, eu falei sobre reuso de águas, né? Foi um estudo de reuso de águas. É uma das coisas que as pessoas têm aproveitado muito pouco aqui, né? A água da chuva, principalmente, porque você pode aproveitar uma água de uma torneira na sua casa, você só não aproveita, na verdade, que ainda tem como, né? A do esgoto você ainda aproveita, para você utilizar como adubo. Isso tem estudos sobre isso, né? Mas as águas sujas você consegue aproveitar em outras coisas dentro da casa, né? Para lavar alguma coisa, né? Você só não vai usar para tomar, você não vai utilizar para tomar banho, para sua necessidade básica, entende? Mas isso é muito pouco aqui, né? Uma coisa que vem forte nessa parte de sustentabilidade é a parte da energia solar, né? Que aí vem realmente a todo vapor. Já é uma realidade, né? Quem tem energia solar não fica sem. É isso mesmo. A energia solar aí já é uma realidade. Ô, Rafael, mas me conta assim, qual o impacto mais significativo que o seu trabalho tem gerado para os seus clientes? Eu sei que você falou de várias coisas aqui, mas eu ainda sei que você não falou ainda de tudo. Né? Saulo, assim, eu até recebi uma mensagem, né, recente, tem 2 semanas, de um cliente que eu tive um contato com ele assim, me indicaram para ele dizendo, Rafael resolve, fala com ele. Né? Primeiro foi assim. E aí quando eu conversei com ele me falou a situação. E quando o cliente vem assim, é bom demais, já vem validado. O cara não gasta nem saliva mais. Né? É isso mesmo. É o que a gente faz lá no Expandido, né? Sim. Top. Sim. Isso faz parte do network. Faz parte do network. Positivo, é isso mesmo. Então, foi um parceiro meu, o corretor, que me indicou, né? Foi o Alexandre Farias. Ele me indicou esse cliente, que é um amigo dele de infância, e ele falou, olha, Rafael, eu tive um construtor que chegou aqui, esse construtor, ele pegou 3 lotes vizinhos, né? E ele fez a tramitação da construção financiada, que é como eu trabalho hoje, e aí ele pegou o dinheiro dos lotes, até aqui beleza, que o lote era dele, mas ele pegou recursos, que era para a construção da casa, e sumiu do mapa. Ele levantou algumas paredes, e das 3 casas ele pegou recurso. Então, eu conversei com esse cliente, ele me disse que já estava pagando já 1 ano de juros de obra, certo? E eu, caramba, assim, a casa dele, por ser um padrão, digamos que, um padrão médio, né? Então, os juros de obra ali ainda estava baixo, mas assim, o cara passou 1 ano pagando coisas para nada, entende? Aí eu falei, olha, eu vou resolver sua situação, passei para ele o panorama todinho, como que era que eu trabalhava, como que ia ser os gastos. Ele, não, Rafael, tá ok, eu vou fazer com você. Ele, beleza, terminei a casa dele, tá lá, tá pronta, né? A gente tá resolvendo parte da documentação, porque o cara deixou esses problemas também para poder resolver, né? Mas ele tá morando na casa hoje. Ele tá pagando ainda juros de obra, mas ele tá morando. Antes ele tava pagando sem nem ter, além do juros de obra, ele tava pagando um aluguel, entende? Aí ele mandou para mim uma mensagem, Rafael, muito obrigado pelo que você fez para mim, né? Isso é gratificante, né, Rafael? Cara, isso não tem preço, entende? Então, são essas coisas que a gente tá buscando. Né? Eu sempre falo que... assim que você vem construindo sua autoridade no mercado. Com certeza. Eu sempre falo, Saulo, para meus clientes, né? Não é que o meu trabalho não vai ter nenhum desafio, não é que não vai ter problema, não é... O cliente vai se estressar comigo, eu falo para meus clientes, eu falo, você vai se estressar comigo em algum momento na obra. Por quê? Caramba, você não entende de obra. Né? Aí a obra tá lá, tá a parte de fundação, aí o cara, meu irmão, pronto, eu tô agora, eu tô com uma obra em andamento. Acho que tá demorando. Eu tô com um andamento que o cliente já gastou 70 mil e ainda tá na base. O cara foi 70 mil pra onde? Entendeu? Mas é o mais caro da obra. Justamente, mas as pessoas não tem, ela fica sempre pensando, caramba, cadê meu dinheiro? Cadê minha casa subindo? Entendeu? Então, eu falo pros clientes, você vai estressar, você vai ficar ansioso, né? E são coisas normais, porque você não tem que entender de obra, né? Imagine você pegar um Uber e você dirige o Uber, não existe isso. Ou você entende que o cara ali vai resolver, entendeu? Então, isso para mim é gratificante, de ver o resultado e saber que eu ajudei uma família, ajudei pessoas a chegar ao resultado final que ela queria, né? Que ela ou morar na casa ou ela ter um lucro com o investimento dela.
Rafael, uma coisa que a gente não falou ainda nesse podcast, e tá aí na chamada, né? É sobre um investimento no mercado imobiliário. Sim. Muitas financeiras ficam falando aí de investimento em fundo imobiliário e tal. Tudo bem, isso dá resultado, a gente já sabe, tem um bocado de vídeos no YouTube, gurus falando sobre isso. Mas o investimento imobiliário, ele ainda é uma realidade. E eu sei que você trabalha muito com isso. Sim, isso mesmo. Pessoas que querem investir nesse segmento, né? E você, junto delas, você executa a obra. E como é isso? Divide o lucro? Como é essa jogada aí? Isso, Saulo. Então, como o meu trabalho é transparente, né? Então, o investidor ele tem, digamos que, mais tranquilidade, né, em desenvolver esse trabalho comigo. Porque ele sabe para onde está indo o recurso, né? Primeiro, eu trabalho no nome do meu cliente. Então, não existe, vamos fazer no nome da empresa, a gente vende e rateia. Não, é no nome dele. Isso já traz uma segurança. Segundo, ele vai estar por dentro dos custos, certo? Terceiro, eu mostro para ele no panorama, né? Porque não adianta você construir uma casa e ela não tem valor de mercado. Sim. Então, eu mostro para ele isso. Aí, o que enche os olhos quando uma pessoa conversa comigo, que eu mostro para ela, é que se você investe o seu dinheiro ali no CDB, no CDI, você tem uma média ali de 10, 11, até 12%, né, de lucro ao ano. Quando você vem para o setor imobiliário, tem a forma que você vai receber dessa mesma forma, né? Se você investir todo o seu capital ali, você vai ter mais ou menos esse retorno. Então você tem um trabalho muito grande para ter um retorno baixo. Mas tem a forma que através do financiamento você consegue ter uma rentabilidade aí de 50% em cima do seu capital, né? Eu falo isso em um ano. É possível. Então, quando a pessoa enxerga isso, caramba, então, se eu investir 500 mil, eu vou conseguir ter... o financiamento da obra. Da obra. Como que funciona? Digamos, para poder você fazer o VGV final, né? Eu faço uma análise para entender quais que são os valores médios daquela região ali. E eu, como entendo da parte de custo, aí eu venho para o custo, para saber quanto que é esse gap e onde vai entrar o lucro, né? Então, eu mostro para o meu cliente como que seriam os custos. Aí entra os custos dentro da obra, né? Alvará de construção, juros de obra, licenciamento, tudo que vai envolver a obra. E tem os custos do pós, né? Que é o lucro sobre o capital, né? Que é sobre a construção. E tem a parte de corretagem também, né? Que inclusive hoje eu trabalho também como corretor justamente para ter esse acesso nessa venda, né? E tem os parceiros na área, né? O próprio Gilmax lá no Expandir, que é o corretor do nosso grupo. Então, eles sabem disso. Eu mostro esse panorama, né? E aí, onde é que entra isso daqui? Você faz um investimento ali, um aporte de 300 mil, vamos botar 200 mil para facilitar, né? Que seria 20% da obra. Os 800 mil vai ser recurso do banco. Então você vai descapitalizar 200 mil. Mas você vai ter um retorno no final de 100 mil reais. Então as pessoas elas fazem a conta de que, não, eu vou investir 1 milhão para retornar 100 mil. Se você fizer dessa forma que eu estou fazendo, você consegue ter 4 empreendimentos. Se você tivesse 1 milhão, você consegue ter 4 empreendimentos. Isso eu falo você ainda guardando mais 200 mil para possíveis problemas. Né? E aí você consegue rentabilizar muito mais. Ao invés de você ter um retorno ali dos 10%, você tem um retorno de 40%. Isso eu estou falando... E, Rafael, agora me veio na minha cabeça uma dúvida, né? Sim. E o consórcio seria interessante também? Existe alguma estratégia... O cara que tem um dinheiro, ele usar, no lugar de financiamento, usar consórcio? Sim. É uma realidade? É interessante. Hoje eu não venho trabalhando com consórcio ainda, né? Tem um parceiro lá do Expandir já conversando, entrando nessa linha. Sim. Mas hoje... O consórcio você consegue reduzir custos, né? Isso. O consórcio, o custo dele é realmente mais baixo, né? Qual a questão? Hoje o cara, quando ele quer investir imediato. Ele quer hoje. Você quer começar hoje. Você pode dar um lance de 50%. Geralmente, um lance de 51% é uma chance grande, né? Isso. De você retirar. E no caso, talvez o cara não ter ali, o cara de 1 milhão. Sim. Talvez ele ter ali, talvez não 4, mas 2 obras a um custo menor. Sim. Funciona. Então, eu sempre falo que assim, o consórcio é interessante quando você não quer fazer só uma obra. Você quer fazer mais de uma e ter que ter o prazo, né? Por exemplo, em 3 anos eu quero fazer 3 casas. Aí é interessante que você esteja desenvolvendo uma casa, financiamento você já vai rentabilizar e o restante do recurso que você tem, você vai investindo no consórcio. Por quê? Mais na frente você vai ter o crédito mais barato.
né? Perfeito. Então vai facilitar, seria uma composição. Vendeu a casa, dá o lance, já retirou o outro, já vai Justamente. investir. Então, é uma composição, né? É do mesmo jeito que o pessoal do setor financeiro faz. Eles fazem uma composição de carteira, né? O consórcio entraria para isso, entende? E até porque você só pode fazer um financiamento no seu nome, né? Então, o consórcio entraria para ajudar em você ter outros imóveis para você poder estar construindo. Pô, massa, essa dica é boa. Rafael, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo aqui pelo YouTube, que quer fazer esse tipo de investimento, quer construir, enfim, como é que ele te acha? Diz aí os seus contatos, como é que ele acompanha o seu trabalho, né? Fala o Instagram, não se preocupa não que o Jacil que vai colocar aqui embaixo, aqui, ó, certo? Como o pessoal vai chegar até você e trocar essa ideia. Então, o meu Instagram da empresa, né, é @bispoconstrutora_. Siga lá para acompanhar um pouco do meu trabalho, para tirar suas dúvidas, conversar, perguntar. E o meu Instagram pessoal é Rafael Bispo 77. Aí lá você vai entender um pouco da minha vida, né, o que é que eu faço. E até eu digo o que mais faço, né? Hoje, digamos, a nossa empresa é reflexo do que nós somos como pessoa física, né? Aquilo que a gente estava conversando. Então, você segue lá primeiro o Rafael Bispo 77 e aí depois você segue lá o da Bispo Construtora também, que tá lá a tagzinha da Bispo Construtora no meu Instagram, pessoal. Rafael, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, que está entrando no mundo do empreendedorismo, que já está no mundo do empreendedorismo, né? Qual mensagem você deixa aí para que de incentivo para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é a seguinte: se você tem convicção dos valores, do que você entrega, né, da sua capacidade, do que você é capaz também de conseguir com conhecimento e com pessoas que estão ao seu redor, não desista do que você almeja, né? A gente costuma dizer, todo ponto de chegada tem o seu ponto de partida. E os desafios são o que vai te levar a um outro nível. Não existe uma linha reta, uma linha contínua. Quando você pensa em ter uma empresa, em ser empreendedor, nunca vai existir uma linha reta. Então, se você tem convicção daquilo que você está almejando e se você tem um propósito muito forte, você continua e siga em frente, porque os problemas e desafios vão sempre existir. A questão é se você vai escolher, se isso vai te parar ou se isso vai te impulsionar, né? Em relação à questão do network, Rapaz, só uma pausa aqui. Essa mensagem vale a pena tatuar até no braço, viu, meu amigo? Rapaz, que top. Isso mesmo, Rafael. Eu acho que assim, você ter convicção do que você quer, nunca desistir, é o que vai te levar a ter resultado. Com certeza. Porque coisas ruins, pedras no caminho virão. E é sobre isso, né? O mundo do empreendedorismo é isso, mas vale a pena. Rafael, eu queria saber de você o que levou para o Expandir, o que hoje mais encanta você no Expandir. Você que é um membro, já tem o quê? Um ano conosco, eu acho mais de um ano. Isso. E eu queria saber um pouco das suas experiências lá dentro. Fala pro pessoal aí, né, como é fazer parte do Expandir. Então, lá no Expandir, o que eu acho legal, né? A gente busca muito a questão de ir para eventos da nossa área, geralmente, né? Aí vai ter evento de arquitetura, tem evento de corretores. Só que lá no Expandir você encontra pessoas de todas as áreas. E você vai ver, né, que Todo café da manhã, toda semana é um evento. Toda semana é um evento, né? E você vai ver que, assim, todo mundo tem algo para agregar, né? Por exemplo, eu converso lá com o Melício, ele fala coisas que, caramba, poxa, não estava pensando nisso, né? Então, são coisas que traz. Eu converso com você também, Saulo, às vezes você fala alguma coisa assim, olha, isso aqui eu faria desse jeito. A questão é que você tem que entender, não é que a pessoa vai dizer o que você vai fazer, mas você pode estar modelando o que a pessoa está fazendo, né? E isso, quando você está no network, é uma das coisas mais importantes, é você acabar modelando, porque você não tem como copiar o outro. Você pode entender algo e adaptar, tanto para o seu mercado quanto para a sua vida, né? É isso que eu acho interessante lá no Expandir. E, além das parcerias que foram também, né? Os laços, como eu falei, né? Tem o Gilmax, que a gente está no setor de imóveis. Tem o Lucas, que foi quem me levou para o Expandir, foi quem me convidou, né? Tem a Marcela, que trabalha com essa parte de financiamento. Então, como eu trabalho com construção financiada, ela desenvolve esse papel. Então, são pessoas que têm os mesmos valores que eu tenho.
né? Isso acaba realmente fazendo com que eu seja muito grato por ter essas pessoas do lado, entende? É difícil de você encontrar um grupo de pessoas que tenha esse mesmo alinhamento, esse mesmo propósito. Sim. Estreita os laços, né? E, pô, muito bacana, Rafael. Eu que sou muito feliz de você estar aqui no Expandir. Você é uma pessoa que contribui muito com o grupo para fazer cada vez ele mais forte. Quero que você continue, cara, essa pessoa, entendeu? Maravilhosa. Pô, você é uma pessoa que eu não conhecia, mas hoje já faz parte do meu círculo de amizade. Isso eu tenho muito orgulho em dizer, tá? E, pessoal, estamos aqui finalizando esse episódio, tá? Com o Rafael Bispo. Pois é, tá aí os contatos dele. Você quer investir, você quer construir, procura esse rapaz. E não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho, porque nós vamos ter vários episódios aqui que podem lhe trazer novos insights todas as semanas. Então, venha comigo aqui, Expandicast.